Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge, dando continuidade em nossos estudos, falando da conversão à salvação, agora no capítulo 10, falando ainda sobre o perigo da customização. Eu gostaria de vos esclarecer que, quando na carta aos Hebreus, no capítulo 10, do versículo 26 ao versículo 31, diz que já não há sacrifício pelo pecado, é pelo fato de que, antes de nascer de novo, aquela alma era escrava do pecado. E nessa condição, suas atitudes eram consideradas como consequência do domínio do pecado, visto que, ao pecado, a alma já tinha sido vendida por Adão. Quando, deliberadamente, voluntariamente, esse novo nascido de Deus peca ou causa escândalo ou provoca tropeço, isso já não é mais por opressão do pecado, mas sim por vontade própria. Faço questão de ressaltar que me refiro aos que voluntariamente agem de tal forma. Pois existem aqueles que, como o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero, isso não faço, mas o mal que não quero, isso faço. Aquele que, lutando contra o velho homem, e em determinados momentos é vencido, ao praticar tais atos, ele se sente mal, sente peso de consciência, remorso, tristeza, arrependimento. Por outro lado, aquele que o faz de livre e espontânea vontade não tem nenhum desses sentimentos. Muito pelo contrário, vive tentando se justificar. É comum usarem expressões como: mas a Bíblia não proíbe isso. A Bíblia não fala nada quanto aquilo. A Bíblia não inibe nem isso nem aquilo. Ou seja, não tem arrependimento, não tem remorso, não se sente mal em ter praticado tais atos. O sacrifício pelo pecado foi para libertar a alma, livrando-a das correntes do pecado. Uma vez que a alma, estando liberta, sem a opressão do regime da lei do pecado, voluntariamente compete de igual para igual com os que vivem sob o regime do pecado, com palavrões, violência, uso de bebida alcoólica, adultério, devassidão, pornografia, sensualidade, tabagismo, uso de drogas ilícitas, mentiras, fraude, desrespeito, calúnia, práticas de vingança e conivência ou concordância com os que tais coisas praticam. Para tal alma já não há sacrifício, pois ela não está presa, mas com toda liberdade decide ter tal postura. Já não é por escravidão, mas sim por vontade própria, é livre arbítrio. Nesse caso, assim como Adão, entenda-se Adão e Eva, assim como Adão se vendeu por um fútil prazer e assim vendeu depois disso todos os seus descendentes, do mesmo modo é com tal alma. Depois de ter nascido novamente, depois de ter sido libertada do domínio do pecado e de ser comprada, ela, por fútil prazer, vendeu a si mesma ao pecado. Devemos entender que nem todo escravo se sente escravo. Há escravos que se sentem felizes, alegres, se sentem muito bem na escravidão. Quando Moisés foi libertar o povo hebreu da escravidão nas mãos de Faraó, nem todos os escravos quiseram receber a Moisés, nem todos os escravos quiseram receber a liberdade. Porque existiam escravos que estavam sendo oprimidos no campo, na lavoura, nas pedreiras, nas obras, surrados, torturados, maltratados, doentes, famintos, violentados e assassinados. Esses reconheciam que eram escravos, pois sofriam e choravam
todos os dias naquela escravidão. Mas existiam também os escravos que serviam à mesa de Faraó, na cozinha e nos aposentos de Faraó. Os tais eram bem alimentados, não podiam ficar doentes, nem estar cheirando mal. Eram relativamente bem tratados, em se comparando com os outros, que estavam sendo surrados, estavam no tronco, estavam tomando chibatadas. Eles eram bem tratados. Esses não se consideravam escravos, porque eram felizes na escravidão. Assim como os negros escravos aqui no Brasil, onde uns, devido aos sofrimentos cotidianos, reconheciam que eram escravos. E outros, por se sentirem bem na casa dos seus senhores, não se consideravam escravos. Estavam alimentados, vestidos, não eram surrados, não estavam passando fome, não estavam doentes. Quando choviam, eles tinham teto, abrigo da chuva e do frio, enquanto que os outros ficavam no relento, junto com lixo, com rato, com pessoas doentes que estavam morrendo por doenças contagiosas, vendo suas mulheres serem violentadas, suas filhas serem violentadas, mulheres vendo seus maridos sendo assassinados, seus filhos sendo assassinados, suas filhas sendo violentadas, enquanto que aqueles que estavam na casa dos seus senhores não passavam por essas coisas. Eles viam sim as esposas deles sendo violentadas. As esposas viam as senhoras seduzirem os maridos das negras, mas tinham que suportar porque aqueles senhores eram bonzinhos. Era assim que muitos escravos pensavam, porque viviam na casa dos seus senhores. Havia negros escravos que se consideravam até da família dos seus senhores. Esses nunca iriam se reconhecer como escravos. Do mesmo modo, hoje, há pessoas escravas no pecado que não se convertem porque se sentem muito bem no pecado. São felizes, têm dinheiro, têm saúde, se divertem. Há outros que estão na escravidão do pecado e se reconhecem como escravos porque sentem peso de consciência com os pecados que praticam. E é comum, eu não estou dizendo que é em todos os casos, mas é muito comum aqueles que praticam os piores pecados serem os que mais se reconhecem como escravos. Mas aqueles que cometem o que eles consideram como pecados leves não se reconhecerem como escravos do pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas no tempo dos hebreus, Deus, através de Moisés, libertou a todos os hebreus, todo o seu povo. Muitos correram voltando ao encontro de Faraó e morreram antes de entrar na terra prometida. Outros, mesmo tendo atravessado o Mar Vermelho, testemunhado tamanho poder de Deus e já estando na terra que emanava leite e mel, sentindo saudades do Egito, voltaram para lá. Sabem por quê? Porque não se consideravam escravos. Nunca quiseram aquela libertação que lhes foi oferecida. Para os tais, não mais houve outro libertador. Deus não lhes enviou outro Moisés, pois voltaram por livre e espontânea vontade para o meio daqueles que então estavam com sede de vingança contra os hebreus. Porque, para quem conhece essa história, o povo egípcio estava com raiva dos hebreus porque todos os primogênitos do Egito haviam morrido por causa dos hebreus, incluindo o próprio faraó e o seu exército. Morreu afogado no Mar Vermelho. O povo egípcio tinha sede de vingança contra os hebreus. E os hebreus, mesmo depois de libertos, voltaram para o meio deles. Do mesmo modo, é com o novo nascido de Deus, quando esse, depois de ter provocado muito a ira do maligno,
por dele ter se libertado, após determinado tempo, desfrutando da liberdade, sente saudade dos prazeres no tempo da escravidão e, por nunca ter se considerado escravo, volta por vontade própria para aquelas práticas. Do mesmo modo que foi com os hebreus que retornaram ao Egito, também será com a alma que voluntariamente retorna a tais práticas. Deus não lhes enviará outro libertador, nunca mais haverá outro Cristo, porque, agindo assim, tal alma profanou o sangue da aliança, no qual foi santificada, e ultrajou o Espírito da graça e perdeu o selo, perdeu o Espírito Santo, que seria a garantia do seu resgate no dia da redenção. Como eu vos disse antes, a conivência do novo nascido de Deus com o velho homem fortaleceu a um em detrimento de outro. O velho homem fortalecido matou aquele que o fortaleceu, matou o novo nascido de Deus. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 6. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Ezequiel 18, 24. Que Deus abençoe a todos, tenha misericórdia de todos, fortaleça a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.